E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Antônio de Geografia e vamos aí para mais uma aula, beleza? Então olha só, um pequeno detalhe, a gente está iniciando agora o segundo bimestre, tá? Então o primeiro bimestre já foi finalizado e a gente inicia hoje com a primeira aula do segundo bimestre, ok? Lembrando que a gente ainda não fez avaliação, a avaliação vai ser feita ao final desse processo aí de aulas online. É muito importante também a participação de vocês nessas aulas, respondendo os questionários, porque dessa forma a gente vai poder dar uma nota qualitativa para vocês de acordo com a participação que vocês estão tendo. Beleza? Então vamos para frente aí. Então nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o continente europeu, né? Suas características, sua regionalização básica, de forma resumida a gente vai comentar aqui, e também como que o continente europeu influenciou, digamos assim, né, outras regiões do planeta, como o próprio Brasil que a gente vive aqui, tá? Então, o continente europeu, ele moldou de certa forma, culturalmente, socialmente e também economicamente, diversas regiões do planeta, principalmente as Américas e a África, tá? Então, esses dois continentes, o africano e o americano, tanto a América do Norte Central como a América do Sul, foi fortemente colonizado pelos países da Europa, tá? Então, a América do Sul, por exemplo, a gente teve a colonização espanhola e portuguesa, né? Muito importante. Na América do Norte, a gente teve a colonização inglesa, tá? E aí na África, a África passou por um processo de colonização tardio, né? Mais recente do que o nosso. A gente teve aí a chegada dos europeus no continente americano por volta de 1500, e a colonização da África ocorreu no século XVIII, tá? Por volta de 1800 e alguma coisa, tá bom? Então, dessa forma, os países da Europa, como Inglaterra, Holanda, Espanha, Portugal, eles acabaram, né, influenciando, né, o desenvolvimento econômico desses países, né? Então eles se enriqueceram, né, e acabaram de certa forma influenciando o subdesenvolvimento de alguns desses países, né? Os próprios países da Europa, da África são um exemplo disso. O próprio Brasil, né, que foi colonizado por Portugal, né? Diversas riquezas brasileiras foram levadas, extraviadas do Brasil para Portugal, e isso causou diversos problemas econômicos e decorrentes problemas sociais posteriormente a isso, tá? Então, a primeira característica do continente europeu que a gente falou aqui é essa influência socioeconômica que ele provocou e cultural que ele provocou em diferentes regiões do planeta, tá? Outro detalhe sobre o continente europeu é que, na realidade, o continente europeu e o asiático são um só. Então, se você observar, o continente americano ele é todo separado por oceanos, o africano todo separado por oceanos, a Oceania também. Só que a Europa e a Ásia são terras contínuas, né? O que divide a Europa e a Ásia? Fisicamente, né? Uma cadeia montanhosa chamada Montes Urais, tá? Então, o continente europeu e asiático, na verdade, são só um, continente Eurásia, tá? Só que a gente acaba dividindo eles por diversas maneiras, né? Principalmente pela análise, né, dos componentes aí culturais, né, políticos, né, que dividem os países da Europa, chamada Europa Ocidental, né, e os países da Ásia e do Oriente Médio aí, tá? Então, a gente tem já a segunda característica sobre o continente europeu, ok? A gente tem aqui alguns aspectos políticos, né? A própria Europa, e aí lembra, a gente está falando ali dos Montes Urais para cá, né? Para o leste, para a Europa Ocidental, a gente tem uma regionalização dentro dessa Europa. A gente tem chamados países do leste europeu, que foram aqueles fortemente influenciados pela Revolução Russa, né? Pelo socialismo, né? Que até hoje alguns países, como a própria Rússia, né, que influenciou esses países, né, a União Soviética na época, influenciou esses países do leste europeu, então eles têm uma dinâmica, né, política um pouco diferente dos países, como por exemplo a França, o Reino Unido, né, Espanha, né, Itália, que são países que tiveram uma
um desenvolvimento da sua questão política diferente desses países do leste europeu. Tá? Então a gente teve um marco muito importante que foi a Segunda Guerra Mundial para a estruturação e a regionalização da Europa, né? A gente teve, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a separação da Alemanha, né? Isso foi fundamental para o que a gente conhece hoje. Então a Alemanha foi separada em a Alemanha Ocidental e Oriental. Hoje é um território só, né? Então o Muro de Berlim, na época, dividia essas duas regiões na Alemanha de acordo com o quê? Com o sistema político, capitalista ou socialista, econômico-político, né? Então eram influências da União Soviética e dos Estados Unidos aí nessa época em que o mundo estava dividido, bipolarizado, digamos assim, né? Então a gente tem a Revolução Russa em 1917, né? E a Segunda Guerra Mundial como elementos e momentos que marcaram, influenciaram a regionalização e a estrutura política e econômica dos países da Europa. Também os países da Europa, né, ele possuem organizações político-militares, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que defendem interesses dos países capitalistas. Uma outra organização, e talvez a mais importante da Europa, é a própria União Europeia. Perdão, fugiu a palavra aqui. A própria União Europeia, né, que é o bloco econômico que foi criado entre esses países, né, e que com a moeda do euro, né, e a criação do Parlamento Europeu, né, foi se estruturando aí, né, um bloco econômico fortíssimo, né, no mundo. Recentemente esse bloco tem sido um pouco enfraquecido, principalmente pela ainda em andamento, mas pela saída do Reino Unido, né, da Inglaterra, dentro da União Europeia, né, mas ela ainda existe, ela ainda é bastante forte, tá? Então, alguns aspectos econômicos, né, a gente tem aqui, de modo geral, a Europa é formada por países capitalistas desenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, tá? Tendo como destaque os países em desenvolvimento a Rússia, né? Mesmo com o fim da União Soviética, continua sendo uma economia mais forte do leste europeu, com grande influência política, econômica e militar na região. Então, dentro da Europa, a gente tem países desenvolvidos e que possuem influência econômica fortíssima, como a Alemanha, a Inglaterra, né? Influência no mundo inteiro, né? Política, econômica, né? A gente tem a própria Rússia, que a gente já citou aqui, que é um país que está dividido entre os dois continentes, europeu e asiático, mas que é hoje um dos países considerados em desenvolvimento e é uma importante economia também na economia global, mundial, tá? Então esses são alguns aspectos aí da Europa, né, de regionalização dessa própria Europa, que a gente conversou um pouco aqui. Então, olha só, você, depois de ver esse vídeo, você clica no link que vai estar disponível, que vai ter o material escrito para você reforçar os conhecimentos que a gente abordou aqui nessa aula. Depois, não esquece, responde as perguntas do questionário, que também vai estar disponível para você. Beleza? Isso vai ser importante para a gente poder avaliar a participação de vocês no final de todo esse processo. E qualquer dúvida, fala com a gente aí no WhatsApp, no privado, tem o nosso número aí nos grupos do WhatsApp. Pode me procurar que a gente conversa aí, tira qualquer dúvida que venha aparecer aí nesse processo. Beleza? Então é isso, valeu, até semana que vem.